Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 25 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia e você pode participar enviando a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e envia a sua participação. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Cecílio Santos propõe a criação de uma moeda social para que a prefeitura distribua renda para famílias em vulnerabilidade e os recursos possam ser gastos no comércio local cadastrado. Vereadores Carmo Luiz, Guida Calisto, Jair da Farmácia, Marcelo da Farmácia, Paola Miguel, Paulo Búfalo e Permínio Monteiro protocolam um projeto para o fornecimento gratuito de absorventes e campanhas sobre saúde menstrual em Campinas. Confira como foram as reuniões das comissões de Constituição e Legalidade e Educação e Esporte aqui da Câmara. E no esporte, sem pontaria, sem gol, Ponte Preta e Chapecoense não saem do zero no estádio Moisés Lucarelli. E a gente abre esta edição com as notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia em que as comissões se reuniram. Pela manhã, a Comissão de Constituição e Legalidade se reuniu pela 8ª vez no ano para dar parecer aos projetos que estavam na pauta. Confira como foi. Sob a condução do vereador Carmo Luiz, presidente da Constileg, o grupo analisou 18 projetos essa semana. Foi uma reunião muito importante. Nós tivemos aí 18 importantes projetos, né, nos mais diferentes âmbitos, com as mais diferentes ideias, o que reflete a Câmara Municipal de Campinas. A Câmara Municipal de Campinas reflete essa diversidade, essa diferença, e isso aparece nos projetos, desde ações sociais, defesas, mudanças de características da lei, ou seja, melhoras dentro da lei, e entre elas, inclusive, hoje tivemos aí a contratação de pessoas que trabalham no dia a dia, que agem dentro das comunidades, nos postos de saúde, e houver essa adequação da lei para que essa contratação exista. Entre os projetos aprovados, estava um de autoria do próprio presidente, que explicou o objetivo do PLO. E essa característica, essa identificação, junto com o conhecimento que a sociedade vai adquirindo, nós podemos tratar a pessoa da forma como ela deve ser tratada, simplesmente determinando cores, dando dicas, orientando caminhos e dando maior suporte ou maior qualidade de vida àqueles que possuem qualquer diferença social existente entre nós. Eu acho que quanto mais diminuirmos essas diferenças e que elas fiquem em harmonia ou sejam sutis, maior qualidade de vida e maior facilidade de convivência nós teremos dentro da sociedade. A comissão volta a se encontrar e analisar projetos no dia 18 de junho. As matérias aprovadas na 8ª reunião seguem em tramitação na Casa. Sim, os que foram aprovados pela comissão seguem agora. Elas vão passar pelo crivo da votação. Nós tivemos um primeiro crivo, que é a votação da Comissão de Constituição e Legalidade, que é um filtro, já tem um parecer do CAC, vem o parecer do relator, até chegar nas mãos dos vereadores. Um pouco mais tarde, foi a vez da Comissão de Educação e Esporte, presidida pelo vereador Gustavo Peta, se reunir e debater os caminhos para uma educação inclusiva e democrática. A pauta da 4ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação e Esporte foi Caminhos para uma Educação Inclusiva e Democrática. Gustavo Peta, que preside a comissão, iniciou os trabalhos justificando a importância do encontro no Teatro Bento Quirino. Esse debate, na verdade, faz parte da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, semana essa que é comemorada em Campinas desde 2015. Sua primeira edição foi realizada pela Comissão Especial de Estudos da Lei 10.000
693 de 2003 da Câmara Municipal e pelo Fórum de Educação e Diversidade das Relações Étnico-Raciais. Essa semana foi, inclusive, criada a partir de uma lei do então vereador Sebastião Arcanjo e, desde então, tem sido comemorada na cidade de Campinas. A reunião contou com a presença de 2 vereadores membros da comissão, Guida Calisto e Paulo Búfalo, e participaram ainda 4 convidados para debater o tema, entre eles Mônica Queiroz, que é coordenadora do MIPID, um programa de promoção da igualdade na diversidade na rede municipal de Campinas. Nosso objetivo é trazer formadores, trazer a reflexão, mostrar para os educadores da rede municipal a importância de estar dentro dos seus currículos, dentro dos seus planejamentos e principalmente na sua prática, né? Porque sabemos que o papel aceita tudo, mas a gente reforça a importância de estar vivenciando e refletindo sobre as questões étnico-raciais, sobre o racismo, né? E as consequências desse racismo junto às nossas crianças e às famílias. Carolina Jango, pedagoga e diretora do Instituto Federal de Hortolândia, comentou sobre os desafios de se desconstruir os pilares do racismo na educação. Bom, a questão ela é extremamente complexa, né, para o tempo que nós temos para desenvolver, mas a experiência tem nos mostrado que instituir uma educação antirracista demanda de nós, e nós, quando eu falo nós, é o poder público, é a sociedade civil, são os movimentos sociais, uma reação, né, tão intensa quanto é o cotidiano racista que a gente vive, né? Rosália Rodrigues de Campos é psicóloga e professora da Rede Municipal de Ensino do município de Itu. Trouxe aos debates o que a cidade tem feito para avançar na luta antirracismo nas escolas. E lá em Itu nós estamos elaborando, o Legislativo deve aprovar muito em breve o plano da primeira infância. E uma das coisas que eu fiz questão de participar e apresentar foram exatamente alguns dos ensinamentos da civilização africana. E isso eu percebo que tem feito uma diferença muito grande entre os membros dessa comissão. Fechando o ciclo de discussões, o professor da PUC Campinas, José Donizete Souza, defendeu a importância do combate ao racismo no ensino superior. Como professor de escola pública, como diretor de escola pública, né, sempre também me saltaram aos olhos esses processos desumanizadores, né, que crianças e jovens e adolescentes vivem cotidianamente. E a população preta mais ainda. Né, mais ainda. Primeiramente porque a gente está falando de educação antirracista, a pergunta. Né, e nós vivemos muitas vezes no Brasil uma discussão sobre ensino e educação. Né? A educação como sendo uma dimensão muito mais ampla da formação do ser humano para o convívio social, e o ensino muitas vezes restrito à dimensão técnica, né? À dimensão instrumental da formação. Isso, diria assim, no ensino superior é muito marcante, né? Essa discussão do tecnicismo, já desde o regime militar, que entrou aqui com os acordos McUsaid, no final dos anos 60, né? Mas que se mantém ainda. É muito importante, né? Nós vivemos num país marcado, né, pelo racismo institucionalizado, mas também um racismo estrutural, como nos ensina muitos professores, como o próprio professor Silvio Almeida. E esse racismo está impregnado na sociedade. E por isso que é tão importante a aplicação de leis que já existem, que falam da necessidade da gente aprender desde criança a contribuição do povo africano à constituição do povo brasileiro, a partir de diversas coisas que chegaram ao Brasil por conta da vinda do povo africano, a contribuição de líderes negros e negras na história do Brasil, para que a gente possa, a partir do conhecimento, da sabedoria, combater qualquer tipo de discriminação e preconceito que, infelizmente, ainda existem na nossa sociedade. Então, o debate hoje aqui foi riquíssimo, faz parte da Semana de Solidariedade aos Povos Africanos, que
está acontecendo na cidade toda. E o debate hoje aqui no âmbito da comissão foi mais para debater as questões da educação, tanto do currículo das escolas municipais como das universidades. Então, acho que é um debate que valeu muito a pena e que vai nos ajudar também a pensar modificações na legislação do município, a fim de promover ainda mais a inclusão na construção de uma educação mais democrática e mais inclusiva. Lembrando que as duas reuniões estão disponíveis no youtube.com/TV Câmara Campinas e você consegue assisti-las na íntegra. Olha só, o vereador Cecílio Santos propôs a criação de uma moeda social aqui em Campinas. A ideia é assim: a distribuição de renda vai ser realizada pela prefeitura e a família em vulnerabilidade irá utilizar este recurso no comércio local cadastrado. A proposta foi protocolada pelo vereador Cecílio Santos, do Partido dos Trabalhadores. É um projeto relativamente simples, mas muito importante, principalmente para a população de baixa renda. Consiste basicamente em que a assistência social emite uma moeda, um papel moeda, não é um crédito, e este crédito é distribuído à população em situação de vulnerabilidade, de baixa renda, com base no cadastro único, que já existe. Então, esses dados a Secretaria da Assistência Social já tem, né? E esta população, que de maneira geral está na periferia da cidade, na borda da cidade, seriam beneficiados. E beneficia também o comércio local, que é muito importante. Então, seria um recurso distribuído à população que precisa dele e fortalece o comércio local. Segundo o parlamentar, projeto semelhante já existe na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, e lá deu certo. Para Cecílio Santos, a adoção desse instrumento em Campinas poderá favorecer principalmente regiões da cidade onde a vulnerabilidade é maior, como os distritos do Campo Grande e Ouro Verde e a região dos Amarais, áreas afetadas diretamente pela pandemia de Covid-19. A pandemia agravou fortemente, né, porque as pessoas ficaram desempregadas, né, então até as pessoas que catam reciclagem reclamam para a gente que hoje tem mais dificuldade do que antes da pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, é momento do poder público ajudar as famílias e, por conseguinte, também o comércio local. Ainda de acordo com o projeto de lei, caberá à Prefeitura definir o valor do benefício e também selecionar as famílias que serão atendidas. Ainda sobre o trabalho dos parlamentares e projetos de lei, 7 vereadores protocolaram um projeto que pretende fornecer gratuitamente absorventes em escolas, presídios, além da realização de campanhas sobre saúde menstrual em Campinas. Os vereadores Carmo Luiz, Guida Calisto, Jair da Farmácia, Marcelo da Farmácia, Paola Miguel, Paulo Búfalo e Permino Monteiro protocolaram um projeto que cria o Programa Municipal de Dignidade e Educação Menstrual para incentivar o acesso à informação sobre a saúde menstrual. Esse projeto de lei foi elaborado devido à questão das necessidades femininas, né? E hoje a gente é uma realidade, né? Foi mediante um vídeo que eu vi de uma moça de Santa Catarina e ela expôs realmente o que é a situação das meninas, de algumas mulheres que não têm condições de comprar absorventes e acaba se sujeitando, por incrível que pareça, até às vezes com algum pedaço de pano, algum pedaço de papel higiênico. E isso não é admissível nos dias de hoje. A gente tem política, os estados, os municípios e a União tem políticas públicas e poderia estar incluindo e pode estar incluindo. E hoje já é uma realidade no estado de São Paulo, tem um decreto do antigo governador onde permitiu já estar distribuindo os absorventes. Mas, infelizmente, na qualidade de vereador, fui fiscalizar alguns lugares, só tem no papel o decreto, porém, de fato, não existe esses absorventes em alguns lugares que é necessário. Foi para pessoas menos favorecidas, que não tinham condições, devido à pandemia, condições financeiras de comprar absorvente. Então eu propus esse projeto para que auxiliasse eles, porque não tivesse condições, então pegar pano e usar
pegar até uma infecção. Foi mais o propósito meu, para as pessoas menos favorecidas, de distribuição em escolas. Foi mais essa a minha intenção. Primeiramente o projeto. O projeto é um projeto muito firme, muito forte. Com a colaboração dos vereadores, aí juntamos todos para fazer um projeto para ficar mais forte. Uma aprovação vai beneficiar muita gente na classe mais baixa, que não tem condições de simplesmente ter um absorvente. Bom, a proposta propõe o fornecimento gratuito de absorventes e também a realização de campanhas educativas. Infelizmente, isso é um tabu ainda dentro da sociedade brasileira. Eu acho que nós temos uma análise de cada 10 mulheres, 4 muitas vezes já faltaram em escolas ou não tiveram oportunidade de estar no lugar onde se pretendia por não ter absorvente. Nós vivemos numa cidade de 1.200.000 habitantes, uma cidade riquíssima, e ainda temos isso é uma realidade ainda dentro da nossa cidade. Então nós precisamos trabalhar no sentido de suprir essa necessidade. A prefeitura ainda deverá, de acordo com a proposta, distribuir absorventes em escolas, em unidades básicas de saúde, presídios e casas de apoio à pessoa com vulnerabilidade social. A gente entende que a questão da oferta, né, que o Estado possa ofertar esse item, né, a gente costuma dizer de higiene pessoal, ele é muito importante por conta das condições que muitas mulheres e principalmente as estudantes enfrentam nesse período de crise econômica que a gente passa. A gente está num momento histórico que a gente não tem sequer dinheiro para comprar arroz, tem pessoas que não têm sequer, né, dinheiro para se alimentar, para poder manter a sua família. Então a questão do absorvente é um item muito necessário, né, muito importante para que as mulheres possam continuar a sua vida de forma digna. A casa estava atenta a essa demanda, que é uma demanda que vem de um movimento nacional pela garantia da dignidade menstrual, tendo em vista que muitas mulheres não têm acesso, pela condição de vulnerabilidade, aos absorventes higiênicos, e isso traz uma limitação, muitas vezes, para frequentar a escola, o trabalho e o próprio cotidiano. Muitas mulheres ainda não conseguem ter dinheiro para adquirir esse item que é visto como item cosmético. Então essa necessidade básica e prioritária, né, as mulheres muitas vezes colocam em segundo plano para comprar alimentos, né? Então, com a alta de alimentos e também pela falta do poder econômico, né, nesses últimos tempos, os itens básicos, né, de higiene, eles têm faltado. E como o absorvente é um item cosmético, muitas vezes ele nem é lembrado, né? Então, uma luta que a gente tem feito é, inclusive, para que ele seja incluído na cesta básica para as mulheres, e a gente acredita que cerca de pelo menos 25% das mulheres possam ser beneficiadas por isso. O vereador Fernando Mendes protocolou 2 requerimentos solicitando denominação de uma praça e de uma rua no loteamento Parque das Águas. O vereador Fernando Mendes protocolou 2 requerimentos, onde solicita a denominação de uma praça e de uma rua no loteamento Parque das Águas. Tudo é uma questão de desenvolvimento. No tempo de inauguração para cá, houve um grande crescimento no todo o seu perímetro. Hoje, com esse crescimento, nós também temos as solicitações de equipamentos, as solicitações de uma melhoria, as solicitações de segurança. E quando você faz as nomeações, naturalmente também você gera uma condição, um despertamento para o próprio ambiente. Bom, a ideia do vereador Fernando Mendes, olha só, é homenagear 2 pessoas que foram bem atuantes aqui na cidade de Campinas, Carlos Roberto Alves Santana e Valdemir Ropelli. Valdemir Ropelli, filho de imigrantes italianos, daria nome à Rua 2 do loteamento Parque das Águas. Já Roberto Alves Santana, que já foi vice-presidente de bairro em Campinas, daria nome à Praça 2 do loteamento Parque das Águas. Olha, em 2007 foi inaugurado esse empreendimento e de lá para cá algumas áreas ainda não estão nominadas, né? Com o crescimento, com o desenvolvimento, é natural que surjam os interesses.
E esse entroncamento ali entre o Jardim Icaraí, entre o São José, entre o Parque das Águas, a definição da CEPLAN, ela nos dá um posicionamento aí voltado uns falam Parque das Águas, outros falam Jardim Icaraí, outros falam Jardim do Lago, enfim. O importante de tudo isso é que, fazendo essa nominação, dá mais um credenciamento para o desenvolvimento do local, porque lá você tem Rua 1, Rua 2, Praça 1, Praça 2, e com a nominação é apenas uma questão de desenvolvimento, né? As pessoas chegam para nós temos essas demandas e conseguimos, junto à CEPLAN, buscar essa condição de fazer a nomeação. O vereador também solicita, através de um outro requerimento, a revitalização da praça, com implantação de academia ao ar livre, campo de futebol, playground e demais equipamentos públicos. Então, as informações é porque nós queremos que a praça também tenha o seu desenvolvimento, né? Porque, como falei, em 2007 houve uma inauguração, tem um espaço de praça e não tem os equipamentos de praça. Então, essas são a grande... você nomeia e também dá uma condição para que toda aquela população, todos aqueles munícipes possam também fazer uso dessa praça. Na nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Ponte Preta e Chapecoense fizeram um jogo truncado, brigado. As duas equipes não estavam lá com uma boa pontaria. E quando acertaram o gol, Kaique França e Wagner fizeram a diferença. E no fim, tudo igual. O primeiro ataque foi da Ponte Preta. Pela direita, Matheus Anjos tocou para Luca. O atacante deixou de lado com Pedro Júnior e correu para a área. Recebeu o passe e finalizou para a defesa parcial de Wagner. A Chapecoense respondeu nesta falta de Betinho, mas Kaique França estava no meio do gol para fazer a defesa. A Chape gostou do jogo e, após rebote, Marcelo limpou a jogada e chutou. A bola passou rente ao travessão. No segundo tempo, antes do primeiro minuto, Fecim viu muito bem a passagem de Matheus Anjos, que cruzou o rasteiro. O zagueiro Léo fez o corte, mas se enrolou todo com a bola. Fecim disputou com ele e acabou sobrando para Pedro Júnior. O atacante chutou a queima-roupa e parou mais uma vez em Wagner. Que chance desperdiçada! Aos 23 minutos, Luiz Fernando cruzou na segunda trave. Pedro Júnior, de novo ele, dominou sem marcação e agora isolou. Mais uma chance. Aos 29 minutos, o zagueiro Thiago Oliveira saiu errado e Derek, cara a cara, chutou cruzado. Com os pés, Kaique França evitou o gol da Chape. Aos 44 minutos, a Chapecoense teve uma ótima chance. Contra-ataque com Orejuela pela esquerda. Fernando fez o cruzamento para Lima. O volante cara a cara com Kaique França se assustou com o paredão e isolou. Aos 49 minutos, último lance do jogo, Fecim ganhou na velocidade do marcador, invadiu a área, mas finalizou fraco e Wagner conseguiu fazer a defesa. E ficou nisso, sem pontaria, sem gol. Ponte Preta 0, Chapecoense também 0. Resultado ruim da Ponte, que agora não vence há 4 partidas, 1 ponto acima da zona de rebaixamento e ainda tem toda a rodada para acontecer. A Ponte, que marcou apenas 4 gols em 9 partidas, tem o pior ataque da competição ao lado do CSA e do Guarani, que ainda jogam na rodada. Então, sinal de alerta ligado pelos lados do Moisés Lucarelli. O técnico Hélio dos Anjos realizou 7 mudanças em relação à equipe que perdeu para o Bahia e não surtiu tanto efeito assim. Próximo jogo da Ponte, na terça-feira da semana que vem, fora de casa contra o Sport Recife, que perdeu ontem lá em Recife para o CRB. Então, mais um duelo complicado para a Macaca. Bom, hoje é a quarta-feira, dia de conhecermos uma atividade. E hoje nós vamos mostrar o profissional que analisa os dados geográficos
para criar mapas. Está na área de geografia, mas é um cartógrafo que está aqui, ó. Não se liga na profissão. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre engenheiro cartógrafo. Então, se liga aí, bora! É uma das profissões mais antigas do mundo. Para se ter uma ideia, no Brasil teve origem em 1811, quando foi criada a Academia Real Militar. Os estudos de cartografia estão relacionados ao processo histórico de produção de mapas para a descrição do território. O engenheiro cartográfico desenvolve análise sobre informações topográficas e geográficas para a realização de ações. O profissional faz seu trabalho coletando e catalogando registros geográficos sobre determinadas localidades. Bom, então vamos lá. É o responsável pela análise e coleta de informações sobre a superfície terrestre. A cartografia propõe a representação do espaço geográfico por meio do estudo ou elaboração de mapas. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, eu tô aqui com o Henrique. Tudo bom, Henrique? Beleza? Prazer. Prazer. Cara, há quanto tempo você trabalha com isso? Eu sou formado em cartografia, engenharia cartográfica, desde 2010. 2010. E desde então eu fiz mestrado, doutorado nessa linha. Ou seja, faz 12 anos já. Isso, como engenheiro sim. E aí antes eu fiz o ensino técnico, então um pouco mais, 5 anos a mais, pode somar aí que eu trabalho, já posso atuar como cartógrafo. Bom, para o pessoal que está em casa e certamente está muito curioso, conta o dia a dia da profissão que faz exatamente um engenheiro cartógrafo. Claro. Bom, o cartógrafo ele é o profissional responsável por coletar dados espaciais. Então qualquer problema que envolva espacialização, o cartógrafo é o profissional que faz esse tipo de ação. E ele trabalha literalmente nesse meio, então a gente nunca é o fim do problema, a gente nunca dá a solução, a gente traz o produto para alguém tomar alguma decisão estratégica em cima disso. E ele é a pessoa que sabe as técnicas, os métodos, né, a precisão necessária para que o produto seja útil para a solução de um problema. Bom, e como está o mercado? Conta pra gente como que está o mercado profissional, para as pessoas, claro, que têm interesse em seguir nessa área. Claro, o mercado ele é muito aquecido para a gente, né? Então, principalmente com o avanço tecnológico, a gente tem diversos tipos de sensores hoje que podem ser usados. Então sempre tem algo novo, e o bom da engenharia cartográfica, como é essa questão da espacialização, praticamente todas as áreas precisam disso hoje em dia. Então você vai desde o marketing, saúde pública, segurança, engenharia, que eu acho que é o grande consumidor do produto de cartografia, né? Mas você consegue atuar em diversas áreas. Então o mercado é muito aquecido e tem muitas vagas aí para quem forma em engenharia cartográfica de agrimensura. Como que é a faculdade? São quantos anos? A faculdade ela é um padrão de engenharia, né? São 5 anos. E você pode depois fazer especializações, né, em temas específicos. E é uma área que você atua muito com matemática, né, então tanto matemática numérica quanto espacial, né, olha só. E hoje toda essa questão computacional, né, então você tem desenvolvimento de software atrelado a isso. Então é uma faculdade puxada, mas é bem recompensadora. Assim. Ô Henrique, conta pra gente quais os principais desafios dessa profissão. É que, imagino, não deve ser uma tarefa muito fácil, né? Então, quais os desafios aí do dia a dia? Bom, eu acho que o principal desafio é você identificar quais as novas tecnologias para resolver os problemas atuais, né? Tá. Então, todo dia surge uma coisa nova, a pandemia foi um exemplo disso. Sim. Né? Então, a gente precisou ali criar novos cenários, criar novos modelos, né? Então, o grande desafio do cartógrafo é identificar as novas tecnologias para aplicar nas tarefas de mapeamento, por exemplo. Bom, eu estava estudando, lendo um pouco sobre essa profissão, até para a gente fazer essa entrevista e tal. Tem tudo a ver com GPS, né? O Waze, que é o que o pessoal que está assistindo certamente conhece mais, né? Sim, isso é assim, para quem está de fora, né, é o que a gente chega mais próximo. O GPS, na verdade, ele é um sistema de posicionamento, né? Popularmente é conhecido como GPS, mas o sistema é chamado GNSS. Tá. Então, uma das constelações que o GNSS contempla é o GPS, que é um sistema americano. Você tem russo, você tem sistema chinês, sistema europeu, né? Então, a questão do posicionamento, como eu disse, todos os dados têm que ser espacializados. O GPS, né, o sistema mais famoso, é o que dá essa coordenada para a gente.
na maioria dos casos, né? Então, geralmente é o que tem essa interface maior. Você comentou sobre o Waze, né? O Waze é um exemplo muito legal de onde o cartógrafo pode atuar. Então, você vai desde aquela geração daquele mapa que está ali por trás. Então, quando o seu mapa vai atualizando, vai, né, mostrando o seu veículo, né, em cima de uma base, aquela base ela tem que ser muito precisa. Muito. Né? E quem faz isso é o cartógrafo. Né? Não só a geração daquela base, mas toda aquela implementação daquele software ali também, o cartógrafo pode atuar. Que bacana, porque, nossa, eu peguei a época que a gente ia para algum lugar que não sabia, né, o endereço. Puxa vida, aí você ia parando de posto em posto de combustível. Aonde fica tal lugar? Hoje você coloca ali. É outro mundo. É outro mundo. Isso você chega em qualquer lugar, né? É uma coisa inacreditável. Claro que uma vez ou outra pode dar algum probleminha e tal, mas é raro, né? É raro. Hoje é raro. Hoje você consegue atualizar essa base com uma frequência muito grande, inclusive de forma automática. Inclusive. Esse é um exemplo de tecnologia que a gente tem no dia a dia, né? Que o cartógrafo está por trás. Mas aí você tem diversas outras que são mais questões profissionais. Então vamos voltar para a questão da pandemia, né? Então você tinha toda aquela distribuição logística de vacinas, por exemplo. Então isso só é possível você fazer de uma forma otimizada se você tiver uma base cartográfica conhecida, precisa, se você tiver um sistema de informação geográfica onde você faz análises espaciais para saber como é essa distribuição, a roteirização. Isso tudo é o cartógrafo que atua também. Então a gente consegue, sabe, navegar em diferentes mares, isso que é o mais bacana da profissão. Quais os principais desafios e as principais dificuldades da profissão? Assim como muitas outras profissões, né, a gente tem, por exemplo, depende muito da vertente que a gente atua. Se a gente for para o convencional, que é a topografia, geodésia, por exemplo, isso está muito atrelado à engenharia civil. Então você tem uma crise econômica onde você tem uma redução dessas construções, por exemplo, ou reformas, né, de grandes construções, automaticamente o mercado que está aquecido ele esfria também. Né? Então você tem desafios, como acho que qualquer outra profissão, nessa questão econômica, nessa variação, você tem um aquecimento e um não aquecimento do mercado. Né? Isso eu acho que é um dos principais. Assim. Bom, o pessoal que está assistindo, que está em casa e que está pensando assim, puxa vida, olha lá, o Henrique falando, me interessei, gostei, quero seguir essa área, quais as dicas que você dá? Bom, primeiro, se você for jovem e estiver ainda indo para o ensino fundamental, para o ensino médio, tem os colégios técnicos, né? Então tem diversos colégios em todo o Brasil. Um dos mais famosos é o Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, o COTIL. Lá tem o curso de geodésia, também foi chamado no passado de geomática, de agrimensura. Então é um bom start para quem tem interesse, né? Eu fiz, por exemplo, né? Então te dá uma base muito boa. E para quem já está no ensino médio, por exemplo, e pretende fazer uma faculdade, você tem as engenharias espalhadas pelo Brasil todo também. Em grande maioria, se não for 100%, são universidades públicas, né? Gratuitas, de qualidade, e tem o curso de engenharia cartográfica e de agrimensura. Então esse é uma boa forma de você entrar nesse ramo. Outras ciências, né, como a computação, por exemplo, eles também navegam junto com a cartografia, porque tem toda essa questão de software hoje em dia. Então, se você for para outras áreas, ainda tem como dar um mergulho aí na nossa área. E é um mercado tranquilo de entrar, assim, ou é mais restrito? Ele é muito tranquilo, ao meu ver, né? Porque a gente tem muito pouco profissional. Olha demanda, só, né? isso é importante, então, por exemplo, isso é importante. Quem já ouviu falar de engenheiro cartógrafo, né? Provavelmente poucas pessoas. Né? A gente que está na área conhece muita gente, sem mas dúvida. Não é algo muito comum. Então você tem um número de formandos muito baixo por ano. E a demanda, como eu disse, você pode atuar em qualquer área. Então, emprego não falta. Tá vendo, pessoal? É isso aí. Valeu, Henrique. Legal, foi um prazer. O prazer foi nosso. Bom, pessoal, já sabe, né? Aqui no Se Liga na Profissão a gente vai aprendendo sempre. Então fica sempre com a gente aqui, porque Se Liga na Profissão. Hoje, quarta-feira, é dia estável, né? Com o sol aparecendo durante todo o dia. E amanhã, quinta-feira, a previsão não muda, viu? Segue aquele friozinho no início da manhã. Ao longo do dia, a temperatura vai subindo. E aí já dá para ficar sem aquele agasalho mais pesado. À noite, volta a esfriar. Vamos às temperaturas, então, para amanhã, quinta-feira? Olha só, mínima de 13 graus.
Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. E antes de encerrar, um recado. Amanhã acontece uma feira de marketing com diversas palestras no Vitória Hotel Concept, aqui em Campinas, com as principais novidades e lançamentos de produtos e serviços para ações de merchandising. A participação no evento é gratuita. Para participar das palestras, os visitantes devem levar 1 quilo de alimento não perecível, que será doado à ONG Compaixão Aquece, um projeto social que atua em casas de recuperação, asilos, hospitais, orfanatos e nas ruas de Campinas e região. Os interessados em participar da Brasil Promotion Day devem se inscrever no site do evento. Ele está aqui embaixo da sua tela também. Então você vai no campo de busca e digita lá https://www.brasil. Não tem o ponto. Então brasilpromotion.com.br/day/praças sem o cedilha /Campinas, e aí você tem acesso à programação e todos os horários certinhos. Tá certo? Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que hoje, como é quarta-feira, acontece a 4ª reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde. Os vereadores vão discutir e votar 7 projetos, transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas, e você confere também pelo nosso YouTube, tá certo? Lembrando que se você quiser assistir presencialmente, você também pode assistir no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, número 1555, tá certo? Então, nos vemos amanhã, a partir do meio-dia, contando para vocês como foi esta reunião ordinária, as notícias do Legislativo e o que acontece aqui na metrópole de Campinas. Até lá. Tchau, tchau.